Cavalos Appaloosa. Appaloosa é uma raça americana de cavalos conhecida principalmente pelo padrão de sua pelagem, que por vezes lhe confere apelido de cavalo pintado. Ele distingue-se pelas cores que são herança de cavalos primitivos, visto que trata-se de uma raça muito antiga, representada em pinturas rupestres, datadas de até 18.000 anos antes de Cristo. Nome em inglês: Appaloosa Horse. Origem: Estados Unidos. De temperamento dócil. Pelagem: várias cores e combinações. Influências: Mustang. Foi na China onde este animal ganhou mais prestígio, virando artigo de luxo e apreciação pela nobreza chinesa. Porém, de um rígido processo de seleção e desenvolvimento de animais compões feito pelos índios, que esses equinos se tornaram aptos para a caça e a guerra, o que ocorreu na região de Nez Perce, no planalto do rio Colômbia. O nome Appaloosa vem do rio Appaloosa, que corta essa região. A partir de 1938, com a formação do Appaloosa Horse Club, vem se tendo melhoras na raça, com o cruzamentos utilizando os tipos quarto de milha, puro sangue, inglês e árabe. Características: pelagem. Existem na base 5 pelagens diferentes do Appaloosa, que são o leopardo, o copo de neve, o malhado claro e o marmóreo. Outras características incluem manchas coloridas, que geralmente são mais vivas nos machos do que nas fêmeas, extremidades finas e ósseas, crinas espessas, raios verticais claros e escuros, bem definidos no casco, corpo musculoso, apto a fazer provas de velocidades e manejo com animais gerais. Os cavalos Appaloosa se caracterizam principalmente pelas pelagens malhadas. No entanto, essa pelagem não constitui um padrão, como se pode ver nas fotos. Alguns têm manchas coloridas, geralmente mais vivas, nos cavalos do que nas éguas. As principais características físicas comuns a todos são as extremidades finas e ósseas, crinas espessas, raios verticais bem nítidos nos cascos e corpo musculoso. Apesar de já existir a criação de cavalos Appaloosa no Brasil desde a década de 1970, no nosso país eles ainda são considerados animais exóticos. Atualmente, segundo a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Appaloosa, a ABCCA, há em todo o país oficialmente cerca de 2.000 criadores, formando um plantel cerca de 25.000 animais. O maior número de animais se concentra no estado de São Paulo, seguido pelo Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Bahia e Distrito Federal. A formação do plantel veio a partir da característica morfológica da raça, com base em linhagens de conformação. A seleção pelas linhagens é um processo através do qual se observa as principais características do animal, que destacam suas aptidões para determinadas atividades. Na linhagem corrida, destacam-se, obviamente, os cavalos mais velozes. Estes raramente são adequados para trabalhos porque costumam ser mais nervosos e apresentam mais
dificuldade, ou seja, representam mais dificuldade para aprender a realizar as tarefas. Na linhagem de trabalho, destacam-se os que não tão velozes, que aprendem a realizar de trabalhos com muito mais facilidade, contornando obstáculos com grande agilidade. Na linhagem de conformação, na qual os Appaloosas têm se destacado, eles são selecionados por ter como uma das principais características o biotipo do quarto de milha. Os quartos de milha são cavalos cujas raças começaram a se formar com a chegada dos europeus à América no século XV, 1600 anos antes de Cristo. Eles surgiram através de cruzamentos de cavalos trazidos pelos ingleses e espanhóis com cavalos criados pelos índios dos Estados Unidos. Entre estes constam os da raça Appaloosa, com sua musculatura volumosa, relativamente bem comportados, mas nem sempre tão versáteis como os da linhagem de trabalho. Neste caso, o mais importante para definir se o potro deve seguir ou não em seu treinamento serão os tempos que ele obterá nos primeiros treinos. Segundo os especialistas, não adianta o animal ser extremamente balanceado, correto, com uma linhagem excepcional, se não apresentar um tempo muito baixo marcado no cronômetro. Mesmo assim, segundo a ABCCA, os Appaloosas criados no Brasil têm se destacado nas linhagens de conformação. A partir do final da década de 1980, percebendo-se melhoras aptidões dos animais, houve um crescimento do interesse pelas provas funcionais. Com isto, intensificam-se a distância dos Appaloosa como animais de competição. A primeira prova exclusiva de cavalos Appaloosa para esta finalidade aconteceu em 1987, quando começaram a ocorrer oficialmente eventos como campeonatos nacionais, congressos pan-americanos, o Potro do Futuro, o Futurity Appaloosa e campeonatos regionais exclusivamente para a raça em vários estados brasileiros. Chega-se à conclusão, portanto, de que o Appaloosa pode ser um cavalo adequado tanto para determinados trabalhos em propriedades quanto para competições. Apesar de ser um animal musculoso, é muito frágil para ser utilizado como um animal de tração. Como a associação adverte, não é adequado para, por exemplo, puxar uma charrete ou uma carroça. A ABCCA orienta também sobre a importância do criador manter o histórico do seu plantel como forma de preservar seu patrimônio. Gratidão!